Boa noite! Vamos começar agora, o papo sério antes de dormir, né? Um assunto sério antes de dormir. E o assunto sério é muito claro. É sobre a palavra do Senhor. É sobre aquilo que Ele tem para mim, tem para você. É sobre aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Mas esses minutos nós não poderíamos começar sem antes louvar o Senhor. Vamos louvar um pouquinho, preparando o nosso coração para esse tempo, para este momento. Então hoje o assunto é sério. E é o assunto sério antes de nós dormirmos. Vamos lá, vamos louvar o Senhor um pouquinho? Que o Senhor possa trazer o entendimento dele, trazer a mim, a você, a revelação da palavra, o consolo devido, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Sabe, muitas vezes a gente se perde, muitas vezes a gente impede de ter o consolo, de ter a confirmação e de viver a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que neste momento você possa entender que o assunto é sério. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Segura. Permita esse louvor falar contigo. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Louve conosco, teu louve conosco. amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Só Ele pode nos guardar. Em teus braços é o meu descanso. Só nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Só nos braços desse Em Deus teus amado. braços é o meu descanso. Só na presença dEle. Em teus braços é o meu descanso. É nele que nós descansamos. E mais ninguém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguro estamos só em Cristo Jesus. Nunca nos abandonou. Nas Seu tempestades amor está perfeito conosco. sempre Nos dias esteve difíceis repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Só nele está o descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nesse aba maravilhoso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Vamos para o nosso assunto sério? Eu quero começar trazendo para nós o Evangelho de João, capítulo 17. Em especial o versículo de número 3. Mas eu vou começar desde o versículo 1 porque é para nós compreendermos esse texto. Quando Jesus acabou de dizer todas essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifique o seu Filho, para que o seu Filho possa glorificar o Senhor. Pois o Senhor tem dado autoridade sobre toda a humanidade, para que ele dê a vida eterna a cada um que o Senhor deu a ele. E esta é a vida eterna: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra. Olha que coisa. Completando a obra que me mandou fazer. E agora, Pai, glorifique-me. Glorifique-me junto ao Senhor, com a glória que tínhamos juntos antes do princípio do mundo. Então, o versículo 3 é muito claro em dizer: e esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. E o assunto é esse hoje. O assunto é este hoje. O assunto sério, antes de nós dormirmos, é este. Eu posso buscar, posso tentar ir para algum lugar, tentar encontrar verdade em outra situação, mas não adianta. O próprio Cristo Jesus deixa muito claro no Evangelho de João, capítulo 17. Esta é a vida eterna: conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Ponto final. Ele começa o versículo 17 dizendo que havia chegado a hora. Ele fala que ele vai voltar para o Pai. É muito claro que ele vai voltar para o Pai. E não tem como eu e você termos uma vida eterna se não reconhecermos que Deus é o único Deus. É o único Deus verdadeiro. E que Jesus Cristo é o único Senhor. Eu tenho que entender e viver isso. Sabe, desde o capítulo 15, Jesus Cristo deixa bem claro que ele é a videira verdadeira. Se eu e você não estivermos nele, não daremos frutos. Se nós não amarmos o próximo como ele nos amou, não somos discípulos dele. É disso que Jesus Cristo está dizendo. Então, se eu não conhecer a Deus, se eu não conhecer a Deus e a Cristo Jesus, eu não terei vida eterna. Se Jesus Cristo não se tornar a minha videira, eu não frutificarei. Se eu não estiver nele, não permanecer nele, e não amar e guardar os seus mandamentos, acabou. Não tenho o que fazer. É disso que hoje temos que conversar. É esse hoje um assunto sério. Não tem como. Só terei vida eterna se eu conhecer Deus como um único verdadeiro. Se eu conhecer, acabou. Se eu entregar a vida a esse único Deus. E a Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outra direção. Não tem outra verdade. Nós temos que parar de se iludir. Sabe, olha, no versículo de número, se eu não me engano,
16 do capítulo de número 15 desse mesmo Evangelho de João, Jesus Cristo diz o seguinte: vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem frutos, frutos que permanecem, para que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amem uns aos outros, porque eu escolhi vocês. Conhecer o único Deus, e a Cristo Jesus é isso. É entender que Ele escolheu, para que eu e você frutifiquemos. E sabe como que vamos frutificar? Estando na videira, permanecendo nele, é amando uns aos outros. Aí ele diz aqui no versículo de número 18, se o mundo os odeia, lembre-se, o mundo me odiou antes de odiar a vocês. O mundo amaria a vocês se pertencessem a ele. Todavia, vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês, tirando-os do mundo. Por isso é que são odiados pelo mundo. Um cristão que é cristão, um homem ou uma mulher que se diz de Deus e que já tem Cristo Jesus como teu Senhor, não tem como viver a estrutura do mundo. Não tem como. A educação dos filhos não é segundo o mundo, é segundo a Escritura Sagrada. A vida conjugal não é segundo o mundo, é segundo a palavra do Senhor. O convívio social não é segundo o mundo. Eu odeio, eu sou machucado, eu sou magoado. Não, é amar uns aos outros. E Jesus Cristo diz que não tem amor maior que entregar a vida pelos seus amigos. Entendeu? Ele, para nos livrar da vida de condenação, da morte eterna, ele se entregou em uma cruz. Porque ele nos amou. Então, o assunto sério é esse. Se eu não conhecer a Deus e a Cristo Jesus, eu não tenho vida eterna. Eu tenho que parar de me enganar. Porque Jesus Cristo, nesse mesmo texto, no capítulo 17, diz que ele voltaria para o Pai. Ele conheceu o Pai. E ele viveu a vontade do Pai. Sabe aquela situação? Sabe aquela porta estreita? Aquele caminho apertado? É isso mesmo. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida quando eu declarei Jesus Cristo como Senhor. O que importa é que eu não olho mais para trás, que eu não retrocedo e continuo para o meu destino. E o meu destino tem que ser a vida eterna. E para ter a vida eterna, eu tenho que estar onde Cristo está. Negar a mim mesmo e pegar a minha cruz. Não se iluda. Todo cristão, ele não pode viver como o mundo vive. Entenda isso. A vida social do cristão, quem dita as regras da vida social de um cristão, não é o costume do mundo. Não é a moda do dia. É a Escritura Sagrada. É a palavra do Senhor. Não tem outro assunto. Não. A regra é única. Se eu não conhecer a Deus e a Cristo Jesus, eu não teria a vida eterna. E Jesus Cristo estava dizendo isso porque justamente disse para o Pai, nesta oração, em oração, que ele tinha mostrado. O Pai. Que ele tinha falado do Pai. Jesus fala tanto sobre o mundo nesses capítulos, que ele declara, aqui no capítulo 17, que não era para nos tirar do mundo, mas era para nos livrar do maligno, porque a gente continuaria vivendo neste mundo.
Olha que coisa. Se eu sou do mundo, ele me amará. Mas se eu não pertenço mais ao mundo, ele vai me odiar. Se eu estou em Cristo Jesus, ele vai me odiar. Entenda isso. A minha vida não é pautada pela estrutura do mundo. Se Jesus Cristo não se tornar minha videira, esquece. Se eu não amar os mandamentos dele, acabou tudo para mim. O assunto é sério. E nós não podemos mais perder a oportunidade. A gente tem que parar de querer ajeitar as coisas. Com Jesus Cristo não se ajeita. Ou é sim e não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Para viver o Evangelho, para estar em Cristo Jesus, para ter a vida eterna, tudo é apertado, estreito mesmo. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu não tenho que mais olhar. Eu tenho que dizer um não para a minha vida mundana, para o meu estado da natureza humana. Pare de se iludir. Nós temos que parar com isso. A gente tem se iludido muito. Nós estamos fazendo a palavra se encaixar com as nossas vontades. E quando eu olho para a Escritura Sagrada, quem tentou fazer isso pereceu. Saul tentou fazer isso e pereceu. Judas Iscariotes tentou fazer isso e pereceu. Quantos outros? Quantos outros? Antes de Noé, no tempo de Noé, tentaram fazer isso e pereceram. Entenda isso. Quantos homens e mulheres nas Escrituras Sagradas? Balaão tentou fazer a palavra se moldar à vontade dele e pereceu. A palavra não tem que se moldar à nossa vontade, a palavra tem que nos limpar, a palavra tem que nos fazer ser frutíferos. E Jesus fala, para ser frutífero, tem que amar o próximo, tem que amar uns aos outros. E a Escritura Sagrada diz que eu não posso viver como o mundo vive. Então eu vou repetir para mim e para você. E esta é a vida eterna. Conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que o Senhor enviou. Esta é a vida eterna. Se eu não conheço Deus e a Cristo Jesus, a quem Deus enviou, eu não tenho vida eterna. E aqui Jesus Cristo faz uma oração para mim e para você. E aqui Jesus Cristo diz que nós receberíamos o Espírito Santo. Tudo começa. Tudo muda na nossa vida. Tudo é transformado em nós quando conhecemos a Deus e a Cristo Jesus. O papo sério hoje é esse. O assunto sério hoje, antes de dormir, é esse. Ou nós conhecemos a Cristo Jesus, ou nós conhecemos a Deus, ou nada vai acontecer. Quer ser frutífero? Vá para a videira. Porque só Jesus Cristo, pela palavra dele, pode nos limpar e nos purificar. Que esta palavra possa nos transformar. Que essa palavra possa nos trazer o entendimento devido. E agora nós vamos orar. Agora nós vamos orar. Amanhã tem mais, fique tranquilo. Se assim o Senhor nos permitir, amanhã terá mais. Mas não fica olhando para a sua esquerda e para a tua direita, não. Se não conhecer a Deus e a Cristo Jesus, esquece. Eu não tenho que mudar a palavra ou moldar a palavra na minha vida segundo a minha vontade. O mundo
não pode fazer parte da minha vida. Isso é muito claro. A minha vida tem que ser conduzida pela Escritura Sagrada. Só por ela. E por mais nada. A minha conduta no trabalho não tem que ser como o mundo declara. Tem que ser como Cristo declarou. Quer ser primeiro? Seja último. Quer ser servido? Sirva. É assim. Sempre pronto e preparado. Entenda isso. A minha estrutura não pode ser como é regido no mundo. Se o mundo está me amando, tem algo errado. Jesus Cristo falou que todo aquele que está nele, o mundo vai odiar. Todo aquele que está nele, ele vai ser livrado do maligno neste mundo. Entendeu? Então vamos agradecer o Senhor por mais esse dia. Vamos conhecer a Deus. Vamos conhecer a Cristo Jesus. Você que tem algum pedido de oração, por favor, escreva aí. Eu quero que orar por fulano, por ciclano. Escreva aí. Não vou falar o nome das pessoas, mas estarei em oração. Pode ter certeza disso. E amanhã queremos estar aqui de novo, se assim for permitido, por aquele que nos dá um fôlego de vida. Esse Deus maravilhoso. A gente tem que mudar a nossa estrutura espiritual. Nós não vivemos este mundo com condições naturais. A nossa condição tem que ser espiritual. Os nossos olhos têm que ser espiritual. Não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. Mas lutamos contra os principados e potestades no reino celestial, no mundo celestial. Não é a luta nossa, não é contra a carne e contra o sangue. Não lutamos contra a carne e contra o sangue. Entenda isso. Não é por força, não é por violência. É pela presença do Espírito do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor por mais esse dia? Vamos glorificar o Senhor por Ele ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui hoje? Ouvirmos um pouquinho dEle? Se eu e você não conhecermos a Deus e a Cristo Jesus, não tem vida eterna, tá? Não vamos nos iludir.